Olá, meus irmãos, que Deus te abençoe. Seja bem-vindo aqui a mais uma aula aqui do nosso seminário, nossa formação teológica. Continuando aí a matéria de apologética, né, esse módulo apologética cristã, a defesa da fé. E hoje, a nossa aula, nós vamos falar de religiões mundiais, diferenças e semelhanças. Só que essa aula vai ser dividida em duas partes. Hoje é a parte 1 e amanhã a parte 2 dessa aula. Tem muito conteúdo nessa aula e é muito importante entendermos aí, né, como que funciona o sistema de religiões mundiais. Não dá para esgotar todo esse assunto aqui, porque realmente todos os dias nasce uma nova religião, todo dia nasce uma nova seita, todo dia nasce uma situação nova nesse meio religioso, né? Mas vamos tentar aqui entender um pouco mais, pelo menos, das três principais religiões mundiais, monoteístas e alguns também politeístas. É um tema que é fundamental na apologética, porque existem muitas diferenças entre várias religiões. E a cada dia, mesmo estando no mundo tão conectado como nós estamos, essas semelhanças e essas diferenças, elas vão aparecendo e quanto mais atualizados nós estamos em relação ao conhecimento dessas religiões, parece que mais distante estamos da realidade delas. Por isso é que eu sempre falo, o mais importante é você se conectar com o conhecimento da palavra. Você entendendo e conhecendo a palavra, você nunca vai se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. É tão vasto o conteúdo, o entendimento, a estrutura é tão amplo que, às vezes, em um bairro você encontra, em um único bairro, pessoas que vão seguir várias religiões completamente diferentes, com templos sagrados, com livros diferentes, com escritos diferentes, com práticas, né, totalmente diferentes, em um bairro, uma comunidade, em um lugar apenas. Então, o que isso aí tem a ver com a apologética? É porque isso não é somente uma curiosidade, é uma questão de preparo, de diálogo de fé, para que nós possamos entender que, ao compreender um pouco mais profundo como funciona a estrutura dessas religiões, nós possamos defender também a fé cristã, dependendo do ambiente onde nós estivermos. E conhecer essas religiões não vai enfraquecer a fé de ninguém, muito pelo contrário. Você vai conseguir, principalmente, entender a distância que há entre o cristianismo e tudo isso que nós vemos aí nessas outras religiões. O que é religião? O termo religião vem do latim, né? O termo religare, significa aí ligar novamente, religar, ligar novamente ou reconectar também. É uma interpretação que foi muito usada por Agostinho, a ideia de que a religião religa o homem a Deus, restaurando a comunhão perdida pelo pecado. Agostinho falava muito sobre isso, certo? A religião. E há vários tipos de religião. A religião é monoteísta, principalmente, e a politeísta. O que é religião? Que exemplos nós podemos dar aí de religiões monoteístas? Nós temos aí o islamismo, que crê em apenas um Deus, o islamismo e o cristianismo. E religiões politeístas, você tem aí o hinduísmo, você tem o candomblé, tem outras religiões como religiões romanas, né, que existiam ali vários deuses, falava ali de Júpiter, Vênus, Mercúrio. De forma geral, nós podemos dizer que a religião é um sistema aí, organizado de crenças, né? Crenças, de práticas e até de valores totalmente diferentes. O que é uma religião monoteísta? Religião monoteísta é aquela que crê em apenas um Deus, mono, né? Então, ela tem apenas um Deus como aquele que vai ser adorado, aquele que vai ditar as regras e as práticas daquela religião. E a religião politeísta, polis, né? De vários, de pluralidade, vários deuses, né? Aquela religião que tem vários deuses. Você tem aí, por exemplo, o hinduísmo, como nós falamos aí também, algumas religiões de candomblé, que creem em vários orixás e guias, né?
e algumas religiões, como nós falamos das religiões romanas, até mesmo as religiões, a religião grega, né, também crê ali você tem ali um arsenal de deuses, né? O que as religiões vão buscar responder? Questões, as grandes questões da vida. Quem nós somos, de onde nós viemos, por que estamos aqui nesse mundo, o que acontece depois da morte. Então, as religiões elas vão moldar a cosmovisão do indivíduo, né, através do óculos de cada uma delas, como a religião ela enxerga o mundo através dessas questões, de onde nós viemos, de onde nós somos, para onde nós estamos indo, né? E existem alguns critérios aí de comparação para a gente estudar cada uma delas. E para usar esses critérios, nós precisamos fazer algumas comparações que não podem ser injustas e nem rasas, porque senão nós corremos risco de realmente fazer uma comparação errada, tá bom? Então, ao longo dessa aula e também na parte 2, nós vamos analisar aí alguns critérios de comparação para essas religiões, né? Então, Deus ou deuses? Há um único Deus ou há vários deuses? Já começamos aqui a distinguir, né? E se existe um Deus, esse Deus ele é pessoal? Se existem vários deuses, em que esfera esses deuses trabalham? Eles trabalham de forma pessoal ou eles trabalham em comunidade, né? Qual que é a origem do universo e do homem? As religiões vão querer também responder a essas questões. Como tudo começou, né? Cada uma dentro da sua cosmovisão, né? Qual que é a natureza humana, a natureza do homem? O homem, ele é originalmente bom ou ele é originalmente mal? Existe sim influência na religião, na natureza do homem, né? E tudo isso são perguntas que as religiões vão tentar responder. Qual que é o principal problema a ser resolvido? As religiões elas vão tentar resolver algum problema, né? No sentido de problema fundamental. Qual que é o principal problema da humanidade? Elas vão tentar descobrir, né? Isso seja na origem do homem, ou seja, na construção da sua moralidade. Eles vão tentar identificar onde é o problema e também vão tentar trazer uma solução. Seja essa solução vem através de um karma que vai ser desenvolvido, ou seja, através da salvação individual de cada ser humano, vão tentar resolver esse problema, as religiões, né? A religião ela vai tentar também apontar para uma questão. Existe vida após a morte ou o homem morreu, acabou? Existe uma autoridade final, que seria, no caso, a fonte de toda a verdade ou a revelação de algum tipo de verdade? Esses critérios, analisar esses critérios, fazer essa separação, fazer essas perguntas, vão nos ajudar a separar realmente, fazendo essas comparações, separar de forma consistente uma religião da outra. E por que isso é importante? Porque ao identificar isso, lembra que nós falamos lá nas primeiras aulas dos pontos de contato? Ao identificar ou ao responder essas perguntas de forma coerente, nós vamos identificar alguns pontos de contato. E esses pontos de contato, ou eles vão divergir ou eles vão convergir com a fé cristã. É aí que entra a apologética, né? Então, como começou tudo? Vamos lá, vamos começar daqui. Como começaram aí, por exemplo, as grandes religiões monoteístas? Quais são elas? Por exemplo, as três maiores: o cristianismo, o islamismo e o judaísmo. Todas elas creem num único Deus. Você concorda que há um ponto de contato? Há um ponto de contato. Então aqui nós já conseguimos identificar aqui um ponto de contato nessas três fés. Então, quando eu identifico isso, eu já abro espaço para a pregação do Evangelho. Elas vão se diferenciar radicalmente em algum ponto, mas em algum momento há um ponto de contato aí.
né? Então, por exemplo, o judaísmo. O que o judaísmo crê? Ele crê num único Deus, esse Deus ele é criador, esse Deus é um Deus pessoal e é um Deus transcendente. Esse judaísmo ele vai crer em um Deus que criou o mundo e criou a humanidade. Você concorda que o judaísmo e o cristianismo aqui já tem pontos de contato? Porque o cristianismo também ele tem origem ali também no judaísmo, né? Então, a natureza humana para o judaísmo, ela é criada à imagem de Deus, como nós também cremos, mas ela foi inclinada ao pecado após a queda, e ele entende que há um problema fundamental aí, que é o pecado e a infidelidade à aliança de Deus. A solução que o judaísmo traz é a obediência à lei. Olha só como já começa a divergir aí do cristianismo. É a obediência à lei, né? A fidelidade à aliança de Deus, né? Eles creem na vida após a morte, creem que sim, que há. É claro que o judaísmo tem várias vertentes ali, mas no modo geral, creem na esperança da ressurreição e da restauração futura. Qual que é a autoridade final do judaísmo? A autoridade final é a Tanakh. O que é a Tanakh? A Tanakh é o Antigo Testamento, é o que nós temos ali do Antigo Testamento, até Malaquias, desde a lei, passando pelos profetas, pelos escritos, né? É o que nós cristãos chamamos de Antigo Testamento. E o cristianismo? O cristianismo é uma outra religião monoteísta e ele vai responder o quê? Ele vai responder, vai falar sobre Deus, vai falar sobre a origem, vai falar também sobre a natureza humana e vai dar respostas. Também podem ser muitas diferentes do judaísmo, mas tem alguns pontos de contato. Por exemplo, cremos no único Deus. Porém, esse Deus, ele se revela em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, diferente ali do judaísmo. A origem do ser humano. Cremos que fomos criados por Deus, à sua imagem e semelhança. E o cristianismo, ele crê que Deus, ele se revela no Antigo e no Novo Testamento, né? Nós cremos, o cristianismo, ele crê que a natureza humana, o homem foi criado bom, mas ele foi corrompido pelo pecado. E há um problema fundamental a ser resolvido, assim também como ali como o judaísmo crê. O problema fundamental a ser resolvido é a separação de Deus. O homem foi separado de Deus por causa do pecado. E qual que é a solução que o cristianismo traz? A salvação pela graça mediante a fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus. O cristianismo crê na vida após a morte, na ressurreição para a vida eterna ou para a condenação, tá? E a autoridade, diferente do judaísmo que crê apenas no Antigo Testamento, que é a Tanakh ali, nós cremos na Bíblia como um todo, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, tá bom? O islamismo, ele crê também no único Deus, que no caso aqui, é Alá, tá? Ele não é um Deus trino. Ele crê na origem da vida e da criação, do cosmos, de tudo, que tudo foi criado por Alá, tá? A natureza humana foi criada boa e ela é capaz de obedecer, tá? E o homem, para o Islã, ele já nasce puro e sem pecado original. Olha só que divergente, como diverge aí do cristianismo, né? Então, assim, dizer que o homem já nasce com essa disposição natural de obedecer é totalmente diferente do que nós cremos, né? Cremos que ele já nasce pecador, né? O homem não nasce com essa disposição de reconhecer a Deus e de adorar a Deus, certo? Então, qual que é o problema fundamental que o Islã apresenta? A ignorância e a desobediência a Alá. Ele diz que todo ser humano, ele nasce com essa capacidade de obedecer a Alá, mas ele desobedece e vai se tornando ignorante, né? Então, assim, qual que é a solução que eles apresentam? A submissão a Alá e obediência aos 5 pilares aí do Islã, certo? Que é a profissão de fé, que é a oração, a caridade que é obrigatória no islamismo, tá? Principalmente a doação anual de uma parte da riqueza de cada um que defende essa fé, né? Outra coisa também, um dos outros pilares também é o jejum deles, né? Que é no mês do Ramadã,
É um jejum diário do amanhecer até o pôr do sol durante um mês ali, que é chamado Ramadã. E o Hajj, que é a peregrinação até Meca. Esses são os 5 pilares ali do Islã. Creem, sim, como que eles enxergam essa questão da vida após a morte? Eles creem, sim, no inferno e creem também no paraíso. E dependendo das obras e da misericórdia de Alá, eles vão acessar o paraíso. E aí é complicado, porque eles creem que o paraíso ele pode ser acessado, mas vai depender aí da misericórdia de Alá. Né? Então, no final, se ele quiser ter misericórdia, aquele que seguiu o islamismo até o final, ele pode ter sido fiel até a morte. Mas para demonstrar ali o seu poder, se Alá quiser mandar ele para o inferno, ele vai mandar. Então, assim, há uma certa esperança, mas nem tanta assim. Né? Porque se no final ele quiser demonstrar a sua autoridade, quiser demonstrar aí a sua misericórdia, ele vai mostrar. Mas se ele quiser também mostrar a sua soberania, né, entre aspas aí, ele vai mandar alguns para o inferno. E a única forma de alguém se salvar, realmente ter convicção aí da sua salvação, é morrendo aí numa guerra contra os inimigos do Islã. Né? Por que estudar tudo isso é importante, meus irmãos? Como nós falamos aí, precisamos entender, porque se não entendemos, não há como nós construirmos pontes de ligação aí entre a fé dessas religiões e o Evangelho. Porque uma vez que há convicções de todos os lados, é necessário, antes de construir a fé cristã no coração dessas pessoas, você desconstruir fazendo aí algumas perguntas, né? Porque senão você constrói uma confusão enorme. E a entender as diferenças entre o cristianismo e essa fé, nós vamos conseguir apresentar uma condição para que a fé seja pregada, e aí depois que essa condição ela for elaborada, nós apresentamos a fé cristã. Né? Hoje nós estamos aqui estudando sobre apologética, como defender a fé cristã. Isso não pode ser apenas não podemos como cristãos entender que são apenas conceitos, meus irmãos. Por quê? Porque todos nós, em um momento ou outro da vida, nós vamos nos deparar com alguém que crê de uma forma diferente. Então, quando você analisa essas religiões e entende como elas funcionam, não somente na sua estrutura, mas até mesmo a forma de crenças, a maneira como eles olham para a moralidade, como eles olham para o Deus dessa religião, o Deus que vai comandar todo o sistema de crenças ali, a sua moralidade, entendendo, nós podemos sim, como nós falamos aqui, fazer ligações. E às vezes isso vai demorar um tempo, nem sempre é de uma hora para outra. A não ser que haja uma intervenção direta de Deus, como nós vamos ver, né, principalmente no islamismo ou em algumas outras religiões como o hinduísmo, o próprio Espírito Santo, o próprio Deus se revelando ali, independente do plano de fundo, independente do contexto. Isso tem acontecido muito ali no Oriente Médio, principalmente. Né? Outras religiões, nós vamos estudar um pouco mais ali na segunda aula, são as politeístas, né? Que são aquelas que creem em vários deuses. Hoje aqui nós apenas focamos um pouco mais nas religiões monoteístas, o islamismo, o cristianismo e o judaísmo. O que elas têm em comum? Creem em apenas um Deus. O cristianismo e o judaísmo, em algumas coisas, vão se assemelhar, até porque o mesmo livro que o cristianismo, o mesmo livro que o judaísmo defende ali, a Tanakh, os mesmos livros, conjunto de livros ali, a Tanakh, o Antigo Testamento, o cristão também acredita que Deus se revela através dele. E há muitas diferenças aí do islamismo, tanto o judaísmo e o cristianismo do islamismo. Então, irmãos, hoje foi essa aula nós podemos estudar um pouco mais dessas religiões monoteístas, e amanhã estaremos aqui mais uma vez
com essa matéria apologética cristã, mas focando um pouco mais nas religiões politeístas. Amém? Que Deus abençoe você.